Olá, internauta. A TV Estadão está realizando uma série de entrevistas com os candidatos à presidência da OAB São Paulo. Hoje a gente conversa com a Rosana Chiavassa, a primeira mulher candidata a esse cargo. Rosana, quais são suas propostas? Muito rapidamente, dois grandes braços. Devolver a OAB para a sociedade, né? A OAB, nessa história do Brasil, sempre esteve presente nos grandes movimentos e hoje ela é omissa. O maior exemplo e o mais recente, eu diria, é agora no Mensalão. A OAB não abriu a boca, por incrível que pareça. O maior julgamento da história no Brasil, e a Ordem dos Advogados do Brasil se lentificou. Ela poderia, no mínimo, ser uma intérprete para a sociedade entender direito o que está acontecendo, mas não. A OAB tem que voltar a ocupar esse espaço. E, obviamente, não menos importante, ao contrário, as condições de trabalho do advogado. E nisso eu incluo a imagem do advogado, incluo a morosidade do judiciário, incluo as condições mesmo. A sociedade acredita que o advogado é o responsável pela morosidade do judiciário. Não é. A sociedade precisa ver que é o Estado que não supre o judiciário, aí você entra num círculo vicioso. A sociedade acha que o advogado é aquela figura que já virou caricato das novelas do advogado malandrão, sem vergonha. Não é. Você não tem nem nas novelas a figura do advogado probo, honesto e digno. Por que a senhora acha que a OAB de São Paulo não se manifestou sobre o Mensalão? Não sei dizer, você talvez preocupado com as eleições municipais e preocupado talvez com a eleição da própria OAB. Eu acho que faltou tempo, oportunidade, enfim, eu só acho que é uma omissão lamentável a OAB simplesmente quedar-se silêncio. Você viu ONGs se manifestando, jornalistas, só faltou, eu vou aqui brincar um pouco, jogador de futebol falar sobre o Mensalão, mas a OAB, nada. Muitos candidatos afirmam que o Luiz Durso, presidente da OAB São Paulo, teria usado a entidade como trampolim político, porque ele foi vice do Celso Russomano. A senhora compartilha dessa visão? Como a senhora vê essa questão? Eu diria que é uma pena que a OAB sirva para anseios pessoais de trampolins político-partidário. A OAB é uma entidade suprapartidária que não pode estar vinculada a nenhum partido, a nenhum governo, até para poder, quando for necessário, bater, exigir e ajudar a sociedade. Então, se usou ou não, fica para cada colega julgar, mas que ficou muito ruim ele ter largado a OAB para ser candidato, ter deixado lá como presidente o atual candidato dele e agora já continua envolvido no segundo turno e a OAB lá esquecida. Rosana, a OAB pode ser considerada uma entidade transparente hoje? Eu diria que infelizmente não. Os advogados não sabem o que é feito concretamente com o dinheiro deles. E eu dou dois exemplos. A OAB alega que tem um superávit de 70 milhões, ela fala isso com muito orgulho. Eu pergunto, quem no Brasil com uma conta bancária de 70 milhões paga tarifa bancária? Ninguém. Só um detalhe, Bruno. Está no orçamento da OAB aluguel de telefone. Você conhece alguém que paga aluguel hoje no Brasil de telefone? Eu desconheço. 90 mil ano. Então, assim, transparência do que é feito com o dinheiro, que é uma mensalidade cara, não há na OAB, Bruno. Mas se a senhora for eleita, como que isso pode ser transformado? Transparência. Veja, falta comunicação da OAB com o advogado. Por exemplo, o Fórum João Mendes, a partir de terça-feira, entra num recesso de 15 dias para instalar o processo eletrônico. E a partir do dia 5 de novembro não entra mais nenhuma petição de papel, processos novos, né? A advocacia não sabia disso. A OAB não informa. Nós usaremos o contato com o advogado para deixá-lo municiado de informações, para dizer a ele, para prestar contas do que é feito com o dinheiro dele. Mas isso é dever. Tem alguma proposta concreta? Devemos instalar algum sistema? Não, mas não tenha dúvida. O mailing da OAB não é usado corretamente. Nós vamos mandar mensalmente mailing para os advogados. E o convênio assistente judiciária, o que a senhora pensa e como o senhor será encaminhado? Pois novamente a OAB deixou a advocacia levar uma surpresa quando tomou conhecimento do julgamento do STF que acabou com a exclusividade do convênio. Nós vamos fiscalizar daqui para frente, de janeiro, os convênios com os terceiros que a Defensoria Pública vai fazer, com ONGs, faculdades e prefeituras, porque o que nós não vamos permitir, Bruno, é que haja desvio da função desse dinheiro público. Nós estamos
cuidando de erário público. Então a Defensoria não vai poder fazer convênios para dar lucro com esse dinheiro para terceiros. Mas isso não cabe ao OAB decidir, não é? Cabe ao OAB decidir porque é exercício profissional. Então a OAB pode sim fiscalizar quantidade de processos por advogado e o valor que está sendo pago. A OAB vai fazer isso.